Oi galera, tudo bom com vocês? Então, eu sou Otávio Andrade e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje nesse vídeo eu vou contar uma creepypasta sobre Bob Esponja. Que na verdade a creepypasta é sobre um episódio perdido de Lula Molusco, né? Ou seja, eu vou contar uma creepypasta sobre o Bob Esponja, que é sobre o Lula Molusco. Então já sabe, pegue o seu fone de ouvido e vá para o canto mais escuro da sua casa. E boa história. Bom, tudo começou no dia 8 de setembro de 2006. E existia um garoto chamado André. O André, ele gostava muito de ver Bob Esponja. Nesse dia aí, 8 de setembro de 2006, ele estava em sua casa dormindo. Era mais ou menos 10 para 3 da manhã. E ele viu que era 2h50 da manhã. E ele estava sem sono, porque ele nem conseguia dormir direito. Foi aí que ele estava sem sono e não conseguia dormir. Porque ele virou de um lado para o outro, virou de costa para ver se consegue dormir, para sentir o ar livre, mas ele não conseguiu dormir. Então ele olhou que era 2h58, porque 2h58 deve ser o horário que ele tinha perdido o sono. Então ele estava sem sono. Então ele foi para a cozinha e abriu a sua geladeira. De lá ele tirou uma garrafa de refrigerante, e de lá ele pegou milho para poder fazer pipoca. Porque as pessoas nunca viram o menino fazendo pipoca de madrugada. Porque ele estava sem sono e estava com fome de madrugada. Então ele pegou o milho de pipoca para poder fazer pipoca. Foi aí que o menino chamado André estava a fim de fazer uma pipoca para ele assistir um filme. E quando ele chegou na sala, ele percebeu que tinha pessoas dormindo na sala. O André achou isso meio estranho, porque as pessoas nunca tinham notado que ia dormir na sala. Porque era mais ou menos a mãe e o pai do menino. E o André achou isso meio estranho, que era alguma coisa que o menino estava confuso. Então ele pegou um pote de doces que vem lá da despensa. Então ele abriu a porta da despensa e pegou um pote de doces.
e quando de repente ele escutou um barulho, tipo como se fosse um barulho de estouro. Aí ele viu o que era. Era o milho de pipoca estourando. Então então o menino ele foi pegar o milho de pipoca, porque ele percebeu que a pipoca estava pronta. Então antes dele vir para a sala comer pipoca e beber refrigerante, ele pegou o refrigerante e o pote de doces, tipo como se fosse para poder fazer uma festa. Então ele pegou pipoca e pegou o refrigerante e pegou o pote de doces que estava na despensa. Enquanto ele estava na sala, ele ligou a televisão e viu que estava passando um desenho na Nickelodeon. E ele viu o que era. Era os anjinhos. Quando acabou o desenho dos anjinhos, finalmente anunciou que ia passar Bob Esponja. Mas ia transmitir um episódio que o André nunca tinha visto naquele dia. Ele ia saber o que era. Então ele assistiu o desenho. Quando deu mais ou menos umas 3h05, o episódio do Bob Esponja começou. Porque era mais ou menos umas 3h05 da manhã e o André estava assistindo o desenho Bob Esponja. Então ele começou a assistir o episódio. O episódio começou com a intro do Bob Esponja, só que a abertura estava invertida. Estava de trás para frente. E então ele viu que a voz do capitão, aquele capitão que aparece na música de abertura do Bob Esponja, ele estava com uma voz diabólica, parecendo uma voz estranha, mas era uma voz estranha mesmo. Então depois dessa, começou a tocar a vinheta do Bob Esponja, de trás pra frente. Aliás, primeiro começou assim. E quando a música de abertura do Bob Esponja terminou de tocar de trás pra frente, o André achou isso meio estranho. Mas enfim, o episódio começou. E ele se chamava Lula Molusco, a Vingança. Ou seja, era a vingança do Lula Molusco. Então o episódio começou com o Lula Molusco deitado em sua cama. Tipo essa imagem que vocês estão vendo no vídeo. Então o Lula Molusco estava deitado em sua cama, que era mais ou menos umas 8 horas da manhã. Mas o André percebeu que estava de noite. Tava tudo claro
no quarto do Lula Molúsculo, aonde tinha alguma coisa lá fora. Então era 8 horas da manhã. Mesmo assim eram 8 horas da manhã. Então, logo de repente, o Lula Molúsculo ele levanta de sua cama e coloca o seu sapato. Chegando lá, o Lula Molúsculo ele vê uma coisa cheio de coisas próprias. O Lula Molúsculo, então, ele caminha pelo seu negócio e anda de um lado para o outro. Então, quando de repente o Lula Molúsculo ele toma um banho e fica cantando uma música bem assustadora, como se fosse uma música que não é para cantar. E aí depois do banho, o Lula Molúsculo ele sai do banheiro e vê algo estranho, que era uma mancha de sangue. Então o sangue estava escorrendo pelo negócio do Lula Molúsculo. Então, quando de repente a tela fica preta por alguns minutos, mas o André ele vê algo estranho, que parecia uma imagem do Lula Molúsculo, mas era nem parecia o Lula Molúsculo, mas ele era mesmo, porque ele parecia todo normal. E aí depois o Lula Molúsculo ele apareceu, se aproximou mais à tela e ele estava olhando para o André. E o André ficou assustado. Porque o rosto do Lula Molúsculo parecia um rosto bem estranho. Mas era um rosto muito estranho mesmo. Então o Lula Molúsculo fala com uma voz bizarra, dizendo: "Oi, menino. E aí, como vai, garotinho?" Logo depois disso, o André fica assustado com essa voz bizarra. E depois o Lula Molúsculo ele se aproxima mais à tela e olha especificamente para o André. E aí depois o André ele fica tão assustado e começa a fazer um grito assustador e fazer um grito perturbador, como se fosse um grito de Madonna. E aí depois o André começa a assustar, começa a ficar tão assustado que o Lula Molúsculo ele se aproxima mais à câmera, como se fosse se algo está gravando nele. Mas algo estava gravando nele. E disse: Agora, garotinha, você vai se ver comigo. Logo depois disso, o Lula Molúsculo ele fala outra palavra e disse: Agora eu vou acabar com o Bob Esponja, o Patrick e o Siri Cascudo. Depois o Lula Molúsculo aparece na casa abacaxi do Bob Esponja. Aquela casa abacaxi aonde o Bob Esponja
sempre mora. Aquela casa abacaxi que o Bob Esponja mora. Então o Bob Esponja aparece e ele diz o seguinte: Oi, Lula Molúsculo, tudo bem? Como é que vai? Aí ele: Eu vou bem. Eu tenho uma surpresinha pra você. Aí o Bob Esponja: Que surpresa. Aí o Lula Molúsculo não pensou 2 vezes, mas ele falou. Ele falou com uma voz bizarra. Com uma voz bizarra que o Bob Esponja nunca tinha visto. Tipo essa voz que eu mostrei nessa hora pra vocês. Eu vou bem, Bob Esponja. E eu tenho algo pra você. Se você quiser que os seus amigos fiquem bem, eu fico bem. Agora eu tenho uma surpresa pra você. Você vai gostar. Depois o Bob Esponja começa a ficar assustado e o Lula Molúsculo ele mostra a surpresa pro Bob Esponja. E aí o Bob Esponja ele vê o que era. Mas o Lula Molúsculo ele pega o que ele vai trazer pro Bob Esponja. E o Lula Molúsculo então pega. E o Bob Esponja viu o que era. Era o corpo morto do Patrick. Que o Lula Molúsculo tinha cortado todo o cadáver do Patrick. Porque o Patrick ele tinha um corpo morto. Depois disso, o Bob Esponja acaba ficando assustado. E quando ele fica assustado, ele diz o seguinte com uma voz triste: quer dizer, Lula Molúsculo, você não pode fazer isso com o Patrick. O Patrick é meu amigo e você é meu amigo também. Como você devia cortar o cadáver dele? Pensei que a gente fosse amigos. Porque agora você se deu mal. Agora você vai ver o que eu sou capaz de fazer algo com você. Que eu sou capaz. Eu aposto que você não devia ter cortado o cadáver do meu amigo. Agora você vai ver o que é bom. Depois disso, o Bob Esponja começa a fazer um strike com o Lula Molúsculo. E aí depois o Lula Molúsculo ele pega uma faca para cortar os pulsos do Bob Esponja. Então o Lula Molúsculo ele pegou uma faca e cortou os pulsos do Bob Esponja como se fosse algo está sangrando. E rapidamente o Bob Esponja ele sente muita dor. E aí depois o Bob Esponja do nada sente uma forte dor no seu peito, como se fosse se algo está enforcando nele. Logo depois o André começa a ficar tão assustado e começa a sentir um grito estranho que depois disso a família do André acordam do nada por causa que ouviram os gritos do menino. E aí
depois, uma das amigas do André respondeu pra ele: André, o que foi? Por que você tá gritando? Mas ele não responde. Como se fosse se ele não falasse nada, porque como se fosse se ele ficasse mudo. E aí depois, quando de repente do nada a tela começa a piscar e a família dele começa a ficar todos assustados junto com o André. Mas aí depois o André ele começa a sentir uma forte dor no peito, que era uma forte dor no peito, tipo algo que ele nunca tinha visto. Então ele sentiu uma forte dor no peito, como se fosse se o coração dele estava dodói, como se fosse se o coração dele estava doente. E aí depois a tela volta para onde está o Lula Malúsculo. E o Lula Malúsculo, ele se aproxima mais da tela e disse: você agora vai ser o meu escravo. Com certeza você vai ser o meu escravo. Durante esse tempo, agora eu vou te dar uma facada. Você vai ver o que é bom. E aí depois o André começa a ficar tão assustado, mas tão assustado que ele sentiu uma forte dor em seu peito. E aí o Lula Malúsculo ele fala: você agora está com uma forte dor no peito. E aí nunca tinha visto na vida. Você agora vai ser o meu escravo. E você vai ver o que é bom. Você vai ver o que é bom. Porque você merece tudo. Tudo na minha vida, com certeza você merece. Então, logo depois disso, o André começa a ficar assustado. E aí o Lula Malúsculo ele começa a cantar uma música que o André nunca tinha visto. E a música é que ele estava cantando em inglês, mas ele não conseguiu entender muito bem o que era. Se entendesse muito bem, aí ia ser difícil, se não ia entender muito bem. Mas então, o episódio do nada termina com os créditos tudo em preto e branco. Depois o André começa a ficar assustado porque havia uns créditos que nunca tinha visto. Era os créditos
créditos do Bob Esponja, só que os créditos estavam todo preto e branco. Então, depois dessa, no final dos créditos, o André começa a ficar tão assustado que era uma voz que ele nunca tinha visto. Antes ele nunca tinha visto aquilo. Então, depois dessa, ele ficou tão assustado, mas tão assustado mesmo, que então ele começou a gritar. E aí, no dia seguinte, era mais ou menos umas 7 horas da manhã. E aí quando de repente o André achou isso meio estranho e ele ficou assustado. Mas enfim, depois que ele ficou tão assustado, ele nunca mais foi assistir o episódio perdido do Bob Esponja, porque todos os dias ele fica sonhando com alguma coisa. E aí até que depois de mais ou menos uns 11 anos, por volta de 2017, o André, ele cresceu e amadureceu, mas ele continuou assistindo o desenho do Bob Esponja. Mesmo que cresceu e amadureceu. Depois de 8 anos, a partir desse ano de 2025, o André, ele foi pesquisar na internet o episódio perdido do Bob Esponja. Mas gente, eu tive que dar pausa aqui rapidinho, que era minha avó. Mas enfim, como eu tava dizendo, 8 anos depois, a partir desse ano de 2025, o André estava pesquisando no YouTube o episódio perdido de Bob Esponja. Mas quando ele entrou no YouTube, ele viu uma notícia de 4 anos atrás, que a notícia foi feita em 2021, que foi feita no início de 2021, de dezembro. Em 2006, transmitiu um episódio perdido de Bob Esponja. Se transmitisse um episódio perdido de Bob Esponja, nunca ia assistir alguma coisa. Tanto que em 2006 tinha cenas tão perdidas que o criador do Bob Esponja achou isso meio estranho. As pessoas acharam que era o próprio criador do Bob Esponja, que o homem que havia criado o Bob Esponja faleceu em 2018 por causa de uma doença contagiosa. Mas não foi o próprio criador do Bob Esponja. Apenas foi um desgraçado que
porque isso foi em 2006. Isso eu nem tinha nascido. Até que 3 anos depois, em 2009, eu tinha nascido já. Mas agora eu te pergunto, se vocês estão assistindo o Bob Esponja, nunca assista esse episódio perdido de Bob Esponja. Porque vocês estão se perguntando por que eu tô contando isso. É porque já se passaram 19 anos. Porque já se passaram há mais de 18 anos. 19 anos atrás que isso aconteceu. Mas diariamente o homem não entendia muito bem. Ou seja, o próprio André que não entendia bem. Espero que tenham gostado dessa história. Se vocês gostaram dessa creepypasta, muito obrigado por ter assistido. E se vocês gostaram, muito obrigado por ter assistido, porque deu muito trabalho para fazer essa creepypasta. Eu sei, mas se vocês gostaram dessa creepypasta, ou quer que eu ainda continue com as minhas creepypastas, deixa o like e inscreva-se aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. E na próxima creepypasta também. Muito provavelmente vai ser na próxima creepypasta que eu irei trazer. Mas eu vou ver ainda, tá? Mas se vocês gostaram, se inscreva-se aqui no canal e deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.